E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de ontem, lembra que eu expliquei para vocês? Que eu expliquei para o rapaz no fórum como que ele via onde começava a inicial, onde começava a contestação. Lembra? Então, nós temos, eu fiquei me lembrando agora que existem alguns casos, por exemplo, que a gente tem a inicial, daí a parte não ofereceu a contestação e depois lá no meio do processo, por algum motivo, ela alegou alguma nulidade e acabou tendo a oportunidade de oferecer essa defesa depois. Então, em alguns casos raros, a contestação, a defesa, nem sempre pode estar ali após a inicial. Pode ser que tenha ocorrido uma situação desse tipo e a contestação esteja mais para o fim do processo. Mas de qualquer forma vai estar sempre escrito contestação. Vai começar pelo nome da parte contrária lá, fulano de tal, vem através dessa pessoa advogada oferecendo contestação. Vai sempre estar escrito contestação ou defesa, tá? Então, o que a gente tem, continuando no vídeo de ontem? A gente tem inicial, sempre começa da página 2, daí depois a gente tem o despacho do juiz, que é geralmente o CITSE. Se a parte estiver pedindo alguma liminar, vai estar lá também falando se deferiu ou indeferiu a liminar, se deferiu ou indeferiu o pedido de justiça gratuita. Justiça gratuita, para quem não sabe, é quando você não tem condições de arcar com as custas do processo, despesas do processo e honorários de advogado, você pede justiça gratuita, tá? Só que você tem que fundamentar muito bem isso, você tem que colocar o porquê que você está pedindo, por exemplo, você é isento de imposto de renda, que você não tem cartão de crédito, que você recebe um salário mínimo, que o que você recebe dá só para se manter, esse tipo de coisa. Agora a parte contrária, se você tiver o Facebook aberto, pode dar uma olhada lá no seu Facebook e ver que você passeia, que você viaja, que você faz um monte de coisa aí para quebrar esse seu pedido de justiça gratuita. Então, cuidado com as redes sociais, elas podem ser usadas contra você, né? Então, vamos lá. Tem inicial, o despacho do juiz, que geralmente é o CITSE, e falando da liminar que a pessoa pode estar ou não pedindo. E depois disso, tem o mandado do oficial de justiça de citação da parte contrária, a cópia. Às vezes esse mandado é juntado bem depois. E vamos ter em mente que a parte contrária foi intimada. Então vai ter lá a certidão do oficial de justiça de que intimou a parte. Lembrando que muitas vezes a parte pode ser intimada por carta. E de acordo com o novo Código de Processo Civil, se você mora em prédio e o seu porteiro recebe a carta de citação, você automaticamente já está citado. Então, se você não quer que isso aconteça, você tem que deixar um aviso na portaria do seu prédio pedindo para que o porteiro não receba nenhum documento enviado pelo fórum. Somente você pode receber documentos do fórum. Porque se o seu porteiro receber, você já está intimado e depois não adianta reclamar, tá? Então, foi intimado, daí tem lá a contestação. Daí a parte ofereceu a contestação, o juiz vai dar um outro despacho para o autor se manifestar sobre essa defesa interposta pelo réu, que nós chamamos de réplica. Então, réplica, resposta do autor sobre a defesa ofertada pelo réu, entendeu? Então, o A entrou com ação contra o B ofereceu uma peça que chama-se contestação. Daí o A tem que oferecer uma outra peça que se chama réplica, tá? E depois disso, se não tiver nenhum fato novo, nada de diferente que o autor ou o réu tenha que se manifestar de novo no processo, o juiz dará o que a gente chama de despacho saneador, tá? E eu vou parar por aqui, porque senão fica muito extenso. Então depois, em um outro vídeo, eu falo só sobre o despacho saneador, tá? Mas eu vou fazer uma pausa aqui para lembrar que, como eu falei da justiça gratuita, então suponhamos que teve lá o pedido de justiça gratuita ou um pedido de liminar que foi indeferido pelo juiz. O que o autor pode fazer? Agravar dessa decisão. Ele entra com agravo de instrumento, que é uma espécie de recurso
que ele vai impugnar aquela decisão do juiz, falando que o juiz não tem razão, e esse agravo vai ser endereçado ao Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça, por uma Câmara julgadora, será julgado então esse agravo por 3 juízes, que irão dizer se o juiz lá de primeiro grau tem razão em deferir o pedido de justiça gratuita ou liminar, ou se ele não tem razão. Isso é o agravo de instrumento. Então pode ser que antes da contestação tenha esse agravo de instrumento, tá bom? E depois eu faço um outro vídeo só falando de agravo de instrumento. Só que eu não vou ficar utilizando aqui de termos jurídicos, de toda aquela parafernália toda que nós temos no código, porque senão o pessoal não vai gostar e foge um pouco do foco da página, que é mais no sentido da ironia, da brincadeira. Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais suave, mais leve, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha aqui. Se você não é inscrito na página, se inscreve aqui. Se você é estudante de Direito, gostou desse vídeo, entendeu, manda para os teus amigos da faculdade, pede para os teus amigos da faculdade também se inscreverem no canal. E se você quiser deixar alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo, que eu leio e respondo assim que possível. Inclusive o pessoal deixou algumas sugestões e eu vou ler e vou responder também, tá bom? Posso demorar um pouquinho, porque eu também trabalho, mas eu vou dar uma olhada em tudo, tá bom, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Opa, tchau, tchau, um abraço e até mais.